Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje eu vou ler 2 Reis, capítulo 18, versículo do 4 ao 6, que tem como tema o reinado de Ezequias de Judá. Versículo 4: removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, nem entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenará a Moisés. Bom, esta passagem do capítulo 18 nos fala sobre o reinado de Ezequias. Ezequias, ele reinou se assentou ao trono quando completou 25 anos, segundo a palavra de Deus, que nos diz: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Jerusalém era lá que se encontrava Judá. E a palavra nos fala que ele fez diferente do seu pai. Ele guardou a palavra de Deus em seu coração e quando ele esteve no lugar de seu pai, no reinado, ele fez tudo segundo a palavra de Deus. A palavra ela fala aqui para nós, na qual ela traz uma admiração a este rei. Por quê? Porque ele fez diferente, aonde não houve rei nem depois e nem antes que fez conforme tudo que Ezequias fez. Quando Ezequias reinou, ele ainda era um jovem, ele era ainda muito novo. E entre este período, ele ainda ia aprender muita coisa, por mais que ele já tivesse tido um pouco de experiência ao ver o seu pai, mas eu digo que cada um tem a sua experiência própria. Eu não vou ter experiência ao me basear no outro ou ver o outro. Eu só vou ter a experiência quando eu estiver em uma determinada situação. É que eu vou ter a minha experiência. Então, Ezequias, ele ia ter a sua experiência quando ele estivesse no reinado. E quando ele esteve no reinado, ele não foi pensando segundo as suas decisões, mas ele começou fazendo a limpa no ambiente. Tem muito das vezes, quando Deus nos move de um lugar para o outro, há sempre um propósito maior, para a glória de Deus, não vanglória humana, mas a glória de Deus através de nossas vidas. E foi exatamente isso na vida de Ezequias. É necessário estar alinhado com o propósito de Deus para que nós não nos venhamos nos corromper em meio à autoridade que você tem sobre as suas mãos. Não achar que por ter autoridade eu posso determinar algo de forma não alinhada com a vontade de Deus. Porque além de trazer consequência a mim, vai trazer consequência ao outro, que de alguma forma ele vai ter que seguir a sua lei. Por quê? Porque quando é colocado uma autoridade, essa autoridade está sob o domínio dos mais menores. Então, neste caso, ele reinou. Estava sobre a autoridade dele um povo. Então, ele tinha que ter muita sabedoria e discernimento de Deus para que ele não viesse fazer como seu pai. Porque era muito provável ele fazer igual. Porém, quando chegou na vez dele, ele diz o quê? Aqui eu já vou cortar muitas coisas. Aqui eu já vou destruir muitas coisas. E aquilo que não agrada aos meus olhos, naquilo que eu conheço, eu vou descartar. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Glória a Deus. Corromper e nem mudar o objetivo principal.
O objetivo principal quando Deus coloca Ezequias naquele trono não é para a vanglória dele mesmo, não. É para que coisas viessem a ser alinhadas novamente no seu devido lugar. Então o Senhor não escolhe ninguém sem propósito. Às vezes ele permite alguém que não vai agir de sabedoria para ver que aquelas ações estão sendo conforme as suas próprias atitudes. E depois ele determina alguém ficar no seu lugar com pessoas que está totalmente no propósito de Deus, para que um ao outro venha se colocar lado a lado e diga, olha, você viu? Esse seguiu as suas próprias vontades. Esse seguiu a lei de Deus. Foi exatamente isso sobre seu pai e seu filho. O filho não seguiu a lei conforme o seu próprio entendimento daquilo que ele achava que era. Mas ele seguiu a lei reta, que era a lei de Deus. E por ter temor, ele seguiu e além de seguir, ele desfez muitas coisas que estavam desordem no lugar. Então, a sua chegada no lugar não é em vão, mas tem propósito de Deus. Quando você chega em um ambiente, você logo se depara com a realidade e fala, esta realidade não está me agradando. Mas pense bem, será que o Senhor te colocou de forma em vão neste ambiente? Às vezes é numa congregação, às vezes é numa liderança, às vezes é como liderança do seu próprio lar. E aí o Senhor ele vai trabalhar na tua vida devido àquilo que você vai ver. Ou você vai se alinhar com aquilo, ou você vai fazer diferente. Glória a Deus, aleluia. E se for lhe colocado um líder principal, como líder principal, é você que dará ordem aos que estão a te ouvir. Ah, mas fulano não me ouve, mas sempre vai ter alguém que por te ver como base, ele vai esperar o que você acha para seguir. E é muito necessário você estar debaixo do propósito de Deus, alinhado em Deus, para que não venha dar um mau exemplo. Nós devemos ter muito cuidado daquilo que sai de nossos lábios, porque ao sair de nossos lábios, ela pode se desviar. E se você tem a responsabilidade por aquilo que sai dos seus lábios, por mais que alguém venha desviar ao contrário daquilo que você falou, você está firmado naquela palavra. E aí não tem como se desviar, por mais que alguém venha desviar o verdadeiro significado. Glória a Deus, aleluia. A mudança começa em mim e termina no último da fila. Se o espelho passa o comando errado, os demais também fará errado, por mais que em meio àquela fila tenha alguém que saiba o certo. Mas se o espelho passou daquela forma, automaticamente os demais que estão na fila, ele vai seguir conforme o segundo cabeça, o terceiro cabeça, o quarto cabeça, e aí vai ter o quê? A forma errada da coisa. É necessário estar com uma mente em Cristo, um coração guardado em Cristo para não passar a ordem errada. O que está na frente é o cabeça dos demais. É normal sentir medo quando nos dado uma grande responsabilidade. Tudo que se trata das coisas que envolve obra e Deus, é necessário estar verdadeiramente em Cristo, estando em oração e leitura da palavra. Caso contrário, irá ao fracasso no piscar de olhos. Abrir mão das coisas passageiras e temporais e focar nas eternas. Pois constantemente no decorrer da sua caminhada, algo venha para te tirar do foco, para te tirar da direção, para trazer a tua distração. E é muito necessário, neste momento, você estar alinhado no propósito. Caso contrário, essas coisas vão te trazer distração. E nessa distração há um tempo perdido, há um tempo passado. A vontade de Deus é que deve prevalecer.
e ser feito, e não haver atrapalho e nem atraso, mas se nos alinhar a propósito. O que eu posso te trazer através de Ezequias é que ele não se corrompeu às idolatrias. O seu coração foi um coração voltado a Deus. Por mais que lá de trás veio as idolatrias e para frente também, os corações houve um corrompimento, mas ele se alinhou no propósito de Deus e não se deixou levar por aquilo que pudesse o lhe corromper. Então, Ezequias nos traz uma admiração. Glória a Deus. Então, que nós venhamos estar no propósito e alinhado em Deus, para que o nosso coração não venha se desviar do seu verdadeiro foco, o alvo que deve ser Cristo. Cristo deve ser o alvo de nossas vidas. E Ezequias, ele fez e nos traz o exemplo. A gente pode nos basear em Ezequias. Ezequias, ele era novo, com muitas coisas, com muitas forças pela frente, com muitas vontades, só que ele não se deixou levar por isso aqui. Mas ele deixou ser levado pela vontade de Deus. Que nós venhamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha determinar nossa trajetória. Principalmente se Ele coloca você sobre uma responsabilidade. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vai passar a ordem aos demais. Muito cuidado. Pense, ore, leia a palavra, medite na palavra, porque o Senhor te trará o esclarecimento. Que você medite nesta palavra em 2 Reis, capítulo 18, versículo do 4 ao 6. O reinado de Ezequias de Judá. Deus te abençoe, glória a Deus.